Hello everyone, this is Teacher Beto and in today's video I'm talking about the present progressive. É isso aí, galera. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tempo verbal chamado presente progressivo ou presente contínuo. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que é o presente contínuo ou presente progressivo e como que nós utilizamos esse tempo verbal, tá? O presente progressivo ou presente contínuo é composto pelo verbo to be e o gerúndio que se forma acrescentando ing no final do verbo. Ele é utilizado para expressar uma ação em andamento, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente usa o present progressive ou present continuous para falar de uma ação em andamento ou em progressão ou não concluída, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, the children are sleeping right now. Então, as crianças estão dormindo neste momento. Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui o verbo to be, tá? Que concorda com o agente da ação, né? O sujeito da frase, tá? E depois a gente tem mais um verbo e o ing, ok? Então, é sempre assim, a gente tem o verbo to be mais o verbo com o ing, ok? E na negativa, como é que fica? The children are not sleeping right now. Ou seja, as crianças não estão dormindo neste momento. A gente tem de novo o verbo to be, tá? Aí a gente tem o not, que é a negativa, mais o verbo com ing. Se eu quiser usar a contracted form, a gente pode falar aren't, ok? So the children aren't sleeping right now, ok? E a interrogativa, tá? Como é que fica? Are the children sleeping right now? As crianças estão dormindo agora? Então, no caso da frase interrogativa, a gente coloca o verbo to be antes, o sujeito, né? E o verbo, o outro verbo com o ing, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos. Um de uma frase afirmativa, outro de uma frase negativa e aqui de uma frase interrogativa, tá? Então, em todas elas, se vocês prestarem atenção, a gente tem o quê? O verbo to be, tá? Verbo to be, ok? E o verbo to be, tá? Então, a gente tem o quê? O verbo to be mais um verbo no ing. Então, é sempre assim que a gente vai formar o presente contínuo ou o presente progressivo, ok? Which is the present continuous or present progressive, tá? Bom, vamos falar agora de alguns common time markers. Então, o que são esses time markers? São palavras que são muito recorrentes quando nós utilizamos um determinado tempo verbal. Por exemplo, no simple present, quais são os time markers que nós utilizamos, né? Every day, every week, every month, once, twice, three times a week, three times a month. Tá? Aqui no present continuous a gente vai usar o quê? Now, nowadays, right now, these days, at the moment, currently, at this time and presently, tá? Então esses time markers, eles são muito recorrentes quando a gente vai usar o present continuous, ok? Por exemplo, I'm writing an email now. Eu estou escrevendo um e-mail agora, tá? Então esse agora é um time marker, ok? My sister is taking a nap. Aqui eu não estou usando nenhum time marker, ok? These days I'm learning French, ou seja, estes dias, né, por volta desses dias, né? Então, não necessariamente a ação ela está acontecendo neste exato momento. Pode ser próximo do agora, né? We are living right now. Então, right now também é um outro time marker que a gente usa com presente contínuo, ok? The students are working groups. Aqui não tem nenhum time marker. He's listening to the music at the moment. Então, aqui os time markers muito comuns que nós utilizaremos com o presente contínuo, ok? Eu trouxe aqui 3 situações, tá, que são importantes de a gente entender também. Então, vamos lá. Caso o verbo termine com uma consoante, vogal, consoante, ou seja, CVC, a gente dobra a consoante final e acrescenta o ing. Por exemplo, o caso do verbo run, eu tenho aqui consoante, vogal, consoante. Tá? Então, o que a gente faz? A gente dobra a última consoante, que é essa. Então, o run fica running, com 2 N's. A mesma coisa forget. Eu tenho o quê? Consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar o T e vai ficar forgetting. Okay? A mesma coisa for put. So I'm going to say put or putting. Ok? Então, verbos que terminem com consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e depois acrescento o ing. Ok? Agora, se o verbo terminar com a letra E,
eu drop, I need to drop it, and I need to add the ing. Ou seja, eu retiro o e e coloco o ing. For example, write, eu vou tirar a letra e e vou colocar ing. Give, eu vou tirar a letra e e vou colocar ing. Choose, eu tiro o e e coloco o ing. Tá? Tem algumas exceções. So there are a few exceptions to the normal spelling rules. For example, lie vai ficar lying, panic, panicking, tá? Então sempre a gente tem algumas exceções e aqui eu estou dando 2 exemplos de exceções para formar o verbo com ing, tá? Então atenção a essa regra aqui de CVC, consoante, vogal, consoante, que a gente dobra a consoante final e acrescenta o ing. E também quando termina o e, verbos que terminam com e, a gente tira o e e acrescenta o ing, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um exercício que tem uma ilustração e a gente tem que escrever frases usando o presente contínuo, tá? Então, por exemplo, esse homem aqui que está olhando para o relógio, né? É o exemplo que já está feito para a gente, né? Então, the man is looking at his watch, ou seja, o homem está olhando para o relógio dele, tá? E esse garotinho aqui, o que a gente pode falar dele? Então, a gente pode falar the boy is holding a balloon. Ok? Ou seja, o garoto está segurando um balão. Alright? Um outro exemplo que a gente pode colocar é esse passarinho aqui. Então, aqui a gente pode falar the bird is singing. Ou seja, o passarinho está cantando. Ok? Mais um outro exemplo que a gente pode colocar. Essa moça que está comprando cachorro quente aqui nessa banquinha. Então, o que a gente vai falar? The woman is buying. Okay, the woman is buying a hot dog. Okay, the woman is buying a hot dog. Essa outra menina que está passeando com um cachorro. Então, como é que a gente pode escrever? The girl is walking the dog. Okay, so the girl is walking the dog. Tá? Então, ela está passeando com o cachorro. Ok? Esse senhor aqui sentado lendo o jornal. Como é que eu posso falar? O senhor está lendo o jornal. So, the old man is reading the newspaper. Ok? So, então, o que está acontecendo aqui? Eu estou usando, para todas essas frases, eu estou usando aqui o verbo to be mais o verbo com ing. Tá? Verbo to be mais o verbo com ing. Verbo to be mais o verbo com ing. Verbo to be, ok? Mais o verbo ing. Verbo to be mais o verbo ing. Tá? Então, por exemplo, o homem está olhando para o relógio, o garoto está segurando o balão, a mulher está comprando cachorro quente, a garota está passeando com o cachorro, o senhor está lendo o jornal. Tá? Então, todas essas ações estão em andamento, ou seja, estão acontecendo neste exato momento. Tá? E se eu quisesse colocar, por exemplo, na negativa? Né? Então, é muito simples, eu simplesmente acrescento o not. Então, for example, the boy is holding a balloon. Então, como é que ficaria? The boy is not holding a balloon. And the contracted form ficaria the boy isn't holding a balloon, tá? Então, para você formar a negativa, basta você acrescentar o not depois do verbo to be, tá? E se você quiser usar a contracted form, que é a forma contraída, né, contrato, so you can say isn't. So the boy isn't holding a balloon. The bird isn't singing. The woman isn't buying. Ok? Yeah? Então, a gente também tem uma outra situação aqui, que é essa onde a gente tem que fazer perguntas. Então, nós temos aqui uma frase, né? He's going to the store, e a gente tem que criar perguntas. Então, ele está indo para a loja. Então, a gente pode perguntar para onde ele está indo. Então, como é que a gente escreve isso em inglês? Então, we can say, where is he going? Ok? So, where is he going? Oh, he's going to the store. Então, percebam que na interrogativa, o que eu tenho antes? O verbo to be, depois o verbo com ing. Ok? The teacher is writing on the blackboard. O professor está escrevendo na lousa. Então, eu vou perguntar onde o professor está escrevendo. So, where is
the teacher? Where is the teacher writing? So, where is the teacher writing? Ok? Verbo to be mais o verbo no ing. I'm studying because I want to do well on the test. Eu estou estudando porque eu quero ir bem no teste. Então, por que você está estudando? So, why are you studying? Okay, why are you studying? Why are you studying? Okay? I'm talking to my mother. Estou conversando com a minha mãe. Então, com quem você está conversando? So you can say, who are you talking? Who are you talking to? Ok? Então, verbo to be mais verbo no ing. Então, na interrogativa, sempre o verbo to be vai antes. Tá? So, who are you talking to? I'm talking to my mother. My roommates are buying milk and bread. Então, o que seus colegas de quarto estão comprando? So, what are your roommates buying? Okay, so what are your roommates buying? Yeah? Oh, my roommates are buying milk and bread. Kate is jogging around the track. Ou seja, a Kate está correndo ao redor da pista. Então, a gente pode perguntar o que a Kate está fazendo, né? Então, so, what is Kate doing? What is Kate doing? Ok? Oh, Kate is jogging around the track. Ou até poderia perguntar onde a Kate está correndo. Então ficaria, where is Kate jogging? Oh, she's jogging around the track. Ou seja, ao redor da pista, né? Mas aqui eu estou perguntando o que a Kate está fazendo. So, what is Kate doing? Kate is jogging around the track, tá? Então reparem que aqui eu tenho o quê? Sempre o verbo to be mais o verbo no ing. 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 Tá? E por que o verbo to be aparece aqui antes? Porque é uma frase interrogativa. Tá? Então, em casos de frases interrogativas ou perguntas, o verbo to be vai antes. Tá bom, pessoal? Então, esse aí é mais um vídeo sobre presente contínuo ou presente progressivo, tá? Sendo que esse aí é a parte 1. E na sequência, eu já vou gravar mais um vídeo sobre a parte 2, falando de future arrangements, que a gente também pode usar presente contínuo para future arrangements. Ok? So, thank you very much and have good studies.